Bom, a gente já tratou sobre a elite e o judiciário, vamos tratar sobre uma outra elite. Né? Dá para dizer até de que beautiful people, né? A gente bonita. O que eu vou mostrar para vocês é a representação máxima daquela frase. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Bota aí um videozinho para a gente, mano. Cara, tem como chamar o VAR aqui rapidinho, Bruno? No início do vídeo, esse aí no vídeo, no início do vídeo, dá para ver no início. Alexandre de Moraes e a Neymar. Opa, esse? Opa! Esse é Alexandre de Moraes ao lado da Neymar da advocacia brasileira, Viviane de Moraes, prestigiando o casamento de um prefeito e uma deputada que são parte da esquerda radical. Que coincidência danada. Mas esse não é meu ponto. O meu ponto é que você olha esse vídeo do casamento, não sei se eles me digam aqui no chat, me parece que é tudo dentro de uma igreja. Uma formalidade, um apego à tradição. Uma coisa impressionante, rapaz. Nem parece se tratar de um casal maluco de extrema esquerda que apoie quem por tudo. Olha aí o VAR. É isso aí, ó. Olha o VAR. Alexandre e Vivi. Imagina. Olha só, não sei vocês, mas, porra, um presente de casamento que eu espero de uma. Não tinha ninguém no meu casamento que ganhava 129 milhões de reais de um contrato. Mas o presente de casamento que eu espero de alguém que tem 129 milhões de reais de contrato com o Vorcaro é um presente foda. Eu não quero. Não vem com essa porra de listinha das Casas Bahia, não. Eu quero um presente maneiro. Quero um presente maneiro. 129 milhões de reais. Eu, aliás, devia ter chamado o Alexandre a viver para o meu casamento, que não foi tão conservador quanto o da Tabata, mas ainda assim, né? Meu ponto é ver essas pessoas conservadoras, um casal maluco de extrema esquerda que apoia quem impor tudo quanto é pauta satânica para sua família, fazendo um casamento extremamente conservador, né? Eu brinco que me surpreende, mas na verdade não me surpreende, porque eu lembrei, e outra pessoa lembrou, o vereador Tássio Bracarense, lá de Vitória, do Espírito Santo, um abraço para ele aqui, e ele lembrou um vídeo de uma aula do professor Olavo de Carvalho justamente sobre isso, e eu não consigo não trazer para vocês. Eu vi e falei, eu tenho que trazer isso para o programa. Bota aí para mim, Bruno. Da família, etc, etc. Destruição de quais famílias? Você acha que os Rockefeller estão destruindo a família dele? Tá cheio de Rockefeller querendo mudar de sexo? Não, isso não tem na família do Rockefeller, não tem na família do Zuckerberg, isso só tem na família dos idiotas. Então não é destruição da família. Ao contrário, é a consolidação do poder de algumas famílias. Quais delas? As de todos os caras que estão lá no Clube Bilderberg. Cada um tem uma família, a família patriarcal. E essas famílias patriarcais estão mandando no mundo. Enquanto os idiotas embaixo falam, não, nós temos que nos libertar da família patriarcal. Eu digo, bom, você se liberta da sua família patriarcal, você cai sob o comando da família patriarcal dos outros. Família patriarcal e poder são quase sinônimos. Quando a gente fala que a esquerda quer destruir a família, portanto, como explica bem o professor, não é que ele quer destruir todas as famílias do mundo. Quer destruir a sua família e preservar a deles. Então a Tabata Amaral vai ao judiciário buscar derrubar um PL que proíbe o casamento homoafetivo no Brasil, ainda que a Constituição e a lei estabeleça que o casamento é entre homem e mulher, mas quando chega a vez dela, não quer colar velcro. Aí tem o casamento heterossexual. Dentro da igreja, de branco, com estrutura patriarcal, vestido tradicional.
A Tabata, que em 2022 escreveu um artigo de opinião para o Poder 360, defendendo cota e existência de um chamado racismo estrutural. Mas aí você pega o casamento dela e eu não sei, passa de novo o vídeo aí, Bruno. No mudo, por favor. Deixa passando aqui. O vídeo do casamento da Tabata. Ela fala muito do racismo estrutural, então eu quero observar uma coisa. Pô, ache um pretinho aí. Ô, rapaz, quanta gente branca, hein? Ela de branco, mas muita gente branca. Não teve cota de pretinho no casamento, não? Pô, rapaz, não tem ninguém. Mas, Tabata, você não tem nenhum amigo preto, não? Ou seus amigos pretos não querem ir no casamento? Hein? Ministro do STF, vice-presidente da República, ministro da Defesa, ministro da Previdência, AGU, senador Humberto Costa, um monte de deputado federal, só gente rica. Não tem diversidade no seu casamento, não, Tabata? Só podia entrar branco e rico? Isso pode ser considerado racismo estrutural? Ô, Tabata, em 2025 você votou contra um projeto de lei que impedia a facilitação de aborto a menor de 14 anos, lutando contra a pauta pró-vida e a favor do lobby da morte. Aí eu vejo você aí tão tradicional, né? Você e a sua família tradicional patriarcal, vocês vão construir família? Ou vão abortar também um monte de criança? Então é o que a Tabata, é o que o Olavo fala. Não é que a Tabata seja de fato a favor do aborto. Ela é de fato a favor do aborto do seu filho. Ela é de fato a favor do assassinato no ventre do seu filho. Do dela, não. Ela defende a ideologia de gênero ou pauta LGBT para sua filha, para o seu filho, para sua família. Mas ela não. Ela não. Ela quer que o filho chegue em casa dizendo que é gay, mas é o filho seu, não é o dela. A sua filha vai ser obrigada a ouvir doutrinação em escola pública, enquanto o dela vai estudar lá nos colégios, vai botar na escola católica, se bobear, reservado só para elite particular. E aí é óbvio que o resultado disso é a destruição da sua família e a preservação da família desses poderosos aí, que continuam, né? Todo mundo é o beautiful people. Agora, existe opção para isso. Existe uma opção a esses hipócritas que querem destruir a sua família enquanto preservam deles. Existe uma outra visão de mundo. Uma visão de mundo que, neste momento, é representada pelo nosso amigo Flávio. Flávio, que está em uma agenda muito bacana aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, conforme eu havia antecipado, ele participou de alguns eventos por aqui, dentre eles uma entrevista a Marissa Streit, a CEO da PragerU. Agora o Flávio está de volta ao Brasil, mas esteve aqui ao final de semana comigo, onde ele também foi convidado até para discursar em um evento da PragerU. O discurso não foi longo, teve um pouco mais de 10 minutos, e eu vou passar aqui daqui a pouco para vocês um trecho pequeno, de 1 minuto e pouco, que eu botei no X, para a gente ter ideia dos tópicos que ele tratou. Porque ele tratou de liberdade no lugar do socialismo, a formação de uma aliança conservadora internacional no nosso hemisfério, proteção da liberdade nos países da nossa região, a preocupação com o futuro da sociedade brasileira e da sociedade ocidental. Moral da história. O Flávio foi ovacionado nesse discurso. O Flávio Bolsonaro estava num evento, discursando para a nata de doadores do think tank mais importante dos Estados Unidos, fez um discurso do qual saiu ovacionado.
E o que me impressiona? Que, apesar dessa estar sendo ovacionado aqui, me impressiona ainda, e não deixo de me impressionar, não perco a capacidade de me indignar, com a visão limitada de algumas pessoas da direita que dizem que o Flávio tinha que parar de fazer agenda internacional e ficar exclusivamente no Brasil. E eu falo assim, é um argumento que só dura 30 segundos de reflexão. Eu pergunto, o Flávio já passa 99% do tempo no Brasil. Ele vai ficar... Para que exatamente ele precisa estar no Brasil todos os dias? O período eleitoral não começou, ele não pode ir para a rua pedir voto, não pode rodar o país angariando apoio. Então ele vai ficar no Brasil para fazer reunião com político. Ora, isso ele já fez ontem, segunda-feira. Isso ele já está fazendo hoje, terça-feira. Como disse, vai ficar um tempão no Brasil. Agora, não é possível, depois de tudo que a gente viu, ter gente que menospreza a aliança internacional. O Flávio estava dando entrevista para CEO do maior think tank conservador dos Estados Unidos e provavelmente do mundo, uma instituição com peso enorme na política americana, no conselho do PragerU, gente, para vocês terem uma ideia, o conselho é Ben Shapiro, Jordan Peterson, Victor Davis Hanson. São os caras que pautam o que os conservadores do mundo vão discutir. Aí o Flávio vem se tornar conhecido para essas pessoas, ter o prazer de falar num evento fechado para pessoas poderosas, com peso enorme. E tem gente que questiona, será que isso é mais importante do que ele encontrar o Valdemar no domingo em vez de na segunda? Porra, meu Deus do céu! Ai, não, vai encontrar o deputado tal, vai ficar... Claro que são agendas importantes, mas, meu Deus do céu, você não perde uma oportunidade dessa. E me deixa perplexo, como diz o Huawei, que as pessoas não tenham entendido essa importância. As pessoas vêm e olham, ai, meu Deus, a esquerda, impressionante a aliança global que a esquerda tem. Nossa, e o USAID, como essas pessoas eram articuladas, todo mundo ficou de boca aberta. A gente fala do que no programa sempre, há anos, sobre as ligações da esquerda. O professor Olavo de Carvalho falava isso, explicava como a esquerda tem fóruns internacionais. A gente falava do Foro de São Paulo, falava das articulações deles em Davos, como a esquerda é unida globalmente, como eles utilizam isso em favor deles, como eles têm dinheiro, recursos para fazer tudo. Não é possível, depois de tudo que já foi desnudado, sobre a International Fact-Checking Network, a rede da censura da qual faz parte o próprio Alexandre de Moraes, é a Tabata. Fazem parte de uma rede global. A gente viu o Mike Pence, secretário do Departamento de Estado, textualmente dizendo que se o Biden não fosse presidente e não tivesse atuado, o Bolsonaro não teria perdido a eleição. Sinceramente, não tem como menosprezar isso. Ora, o Barroso confessou que pediu interferência americana nas eleições do Brasil em 2022. E todo mundo sabe do impacto que as conexões que esses caras tiveram teve na eleição do Lula. E aí essas pessoas que ficam dando pitaco... Aí eu ouço um deputado que não tem porra nenhuma, não tem nenhuma dimensão do que se passa internacionalmente, nenhuma. O cara não tem nenhuma. E o cara vai lá reclamar que o Flávio está nos Estados Unidos. Porra, meu filho. Não, está nos Estados Unidos. Desculpa, em vez de estar sentado com um deputado da puta que pariu, eu estou aqui sentado com as pessoas que decidem o caminho do mundo. Você pode esperar para me encontrar amanhã? Porra, não dá para ser assim, gente. A gente tomou de 7-1 em 2022. Graças a Deus, é o professor Olavo de Carvalho que nos ensinou esse tipo de coisa. Nós aprendemos a contra-atacar. O que se criou, e eu fico orgulhoso de ter algum papel nisso, internacionalmente, o que se criou, por exemplo, com o CIPAC, graças ao Eduardo Bolsonaro, hoje a gente tem CIPEC Brasil, por exemplo,
A rede que hoje existe, a capacidade que a gente tem de colocar o Flávio para falar, para sentar na frente dessas pessoas importantes nos Estados Unidos, ora, tudo isso era impensável há algum tempo. Em 2022 eu não conseguiria fazer isso com o Bolsonaro. Mesmo com um nome fantástico que o Bolsonaro tem, depois de 4 anos da presidência, a gente não tinha os meios para isso. E ninguém no Brasil, seja de esquerda ou de direita, tem a capacidade hoje que a gente tem. E os resultados, obviamente, vêm. O Flávio foi ovacionado, as pessoas estão conhecendo ele. E vão criando confiança, o Brasil vai entrando na pauta. E aí não adianta nem que a mídia fale, o Trump é próximo do Lula, vão se encontrar agora esse mês, porque todas as pessoas do movimento conservador, que é maior do que o Trump, e do qual o Trump bebe, do qual o Trump se informa, vão saber quem é o Flávio, o que ele defende, e o que as eleições de 2026 significam para a geopolítica do hemisfério ocidental. E esse trabalho vai continuar, o Flávio vai precisar fazer isso mais viagens internacionais surgirão, porque só quem é muito tolo, e aqui eu incluo, eu diria a maioria dos políticos brasileiros, acham que o Brasil está isolado do mundo e que basta você ser o candidato mais popular ou com mais votos para vencer as eleições do Brasil. Essa é a lição que o Bolsonaro aprendeu da pior maneira possível. A gente precisa de escrutínio internacional, a gente precisa de pressão por eleições transparentes. Você pode ter a melhor composição do mundo, do TSE, que sem pressão internacional, para eleições limpas, não vai dar certo. Pensa o seguinte, em 2022, a gente tinha o controle do governo. A gente tinha, em tese, controle de tudo, a Polícia Federal. Bastou uma pressãozinha internacional de um morto muito louco, que era o Joe Biden, para todo mundo botar o galho dentro. Até o general Mourão botou o galho dentro. General Machão botou o galho dentro com 1 minuto de pressão americana. Então, deixemos de ser inocentes e vamos ter senso de proporção e de prioridade. E que do cacete, porque o Eduardo, vejam o Eduardo, cara, que exemplo. Mesmo ele não tendo protagonismo, não foi o Eduardo ser entrevistado pela Preguiçu, foi o Flávio. O Eduardo vai onde o Flávio não pode ir. Dando duro, mesmo debaixo de críticas de alguns, dizendo que ele não está bem, né? Ou seja, o cara que não está... Outro dia veio um idiota comentar no meu post, vocês precisam ter mais humildade. Eu falei, como ter mais humildade? Quer dizer, quem não quer o protagonismo e que está levantando tudo para o irmão, o primeiro a apoiá-lo, o primeiro a defender, não, o candidato era eu, mas vai você no meu lugar, toma aqui todo o meu apoio, sem protagonismo. O que eu tenho a ver com isso? Passei o final de semana inteiro longe da minha família, estou aqui em Washington longe da minha família, não ganho para isso, não tenho protagonismo nenhum por isso. Pelo contrário, estou aqui a muito custo, porque, obviamente, uma viagem dessa custa alguns milhares de dólares. E não tem protagonismo nenhum. Quem a gente quer o protagonismo? Ora, neste momento é do Flávio, por quê? Porque o projeto não é sobre o Flávio, não é sobre o Jair, não é sobre o Eduardo, o projeto é sobre o Brasil. Então, conosco não tem esse negócio de, para estar no projeto, eu tenho que ser o foco, eu tenho que ser o protagonista, senão o projeto não é seu, é nosso, eu não apoio. E acho que o que a gente pede é tão somente isso, que todo mundo adote a mesma postura, pare de querer os benefícios pessoais, ou os louros de todas as vitórias, os aplausos de tudo, o centro, o holofote, tudo, e começa a pensar no nosso país, no cidadão comum que tem problema, todos os dias precisam ser resolvidos, pô. Isso é um projeto de Brasil. É uma coisa de maluco. Eu não vou botar a fala do Eduardo aqui, mas vocês viram, e que ponto da fala do Eduardo é considerado polêmico? Dá para entender a pessoa de direita que quer tirar o Lula da presidência e começar o processo de resgate do Brasil das mãos do STF e, no entanto, não está utilizando todos os seus esforços quando o assunto é o apoio ao Flávio? Então há uma discussão válida, eu considero válida,
de que o Eduardo não devia externar esses problemas. Eu tenho minha posição pessoal sobre isso, que eu não vou externar aqui no programa de hoje, porque o argumento dessas pessoas, que é um argumento válido, é que o Eduardo acaba dando muita visibilidade para essas questões, o que é uma discussão mais complexa, é uma faca de dois gumes. Mas eu digo a vocês, absolutamente ninguém da política, ninguém que veio conversar comigo dizendo o Eduardo estava errado. Aí eu pergunto, mas está errado por quê? Você acha que estes indivíduos estão fazendo tudo pela campanha do Flávio? Não, realmente eles não estão fazendo tudo pela campanha do Flávio. Eu falo, tá. Então o Eduardo não está errado em dizer que eles tinham amnésia. Não. Ele não está errado de que eles parecem que estão com amnésia. O Eduardo está errado em falar isso. Então as pessoas entendem que o Eduardo está falando a verdade. Mas a verdade é inconveniente demais. Então não percebem, não deve ser dita. E aí, o sujeito que fala a verdade é o sujeito que não está bem. Quem está bem é o sujeito que diz, não, tem que ter protagonismo. Não, é o sujeito que diz, não, se o projeto... No Flávio não é minha prioridade. Esse é o sujeito que está bem. E o sujeito que não está bem é aquele que está falando a verdade. Ou seja, aquela história, né, o slogan do Bolsonaro, do João 832, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não durou 15 minutos no Brasil. O slogan agora devia ser outro, e escondereis a verdade e ela te libertará. Tem gente que prefere esconder as coisas através da mentira, da omissão, para que nós sejamos libertos. Faz sentido isso? A vida é complexa, mas não consigo imaginar uma pessoa que acha que materialmente o Eduardo está errado no que disse. Alguém pode dizer que Michele está mergulhada na campanha do Flávio? Ou o Nicolas? Então, eu acho, juro para vocês, eu acho que esse assunto meio que já deu o que tinha que dar. No sentido de que já foram expostas as posições das pessoas. Os eleitores já estão fazendo a cobrança. E quanto mais essas pessoas demorarem para entrar na campanha do Flávio, mais injustificável vai ser a posição. Mas eu acredito que vão apoiar. Eu acredito que vão apoiar. Eu acredito que vão apoiar mais cedo ou mais tarde. Mas eu não tenho a cara de pau de jogar pedra numa pessoa que está falando a verdade, por mais impopular que ela seja. Né? É uma história... é uma coisa meio socrática, né? Não vamos matar aquele que traz a verdade. Porque a verdade é inconveniente. Pois bem, tá bom? De programa por hoje. Eu tenho mais um evento para ir agora. Foi boa dar essa fugidinha com vocês. Eu disse fugidinho. Você pode se tornar meu apoiador se você também tem esse amor pela verdade. Você pode se tornar meu apoiador entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. E aí você, com a módica quantia de $6,99 por mês, se torna meu apoiador. Na verdade, com cupom de desconto, esse valor cai para $5 e pouquinho, que com o dólar atual dá, sei lá, R$27, uma coisa do tipo, nem isso, pagando o IOF. Pô, não sei nem o que você compra no Brasil com esse dinheiro. Você pode se tornar meu apoiador e faz a diferença. Eu faço o apelo, se torne meu apoiador, que isso faz a diferença. Ou você pode se tornar meu patrono Gold, aí com $499 por ano, ou 49 dólares por mês. $49 por mês ou $499 por ano, se torna meu patrono Gold. Aí a gente interage no nosso grupo de WhatsApp, que eu estava mencionando aqui hoje, e traz pauta para o programa, nós interagimos, você tem meu e-mails, a gente tem uma reunião mensal, você vai se reunir comigo todos os meses, se você quiser, e desconto nos meus cursos e por aí vai. Mas o mais importante é apoiar, né? Você estar junto, é você fazer parte dessa visão. É isso. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, e amanhã, às 3 horas da tarde, eu estou de volta a Paulo Figueiredo Show, na quarta-feira, direto do estúdio da Flórida,
Obviamente, hoje eu estou aqui fazendo o programa nessas condições. Peço desculpas a vocês se eu deixei algum tema não abordado aqui importante, porque quando a gente faz assim um programa gravado, às vezes acontecem coisas que aconteceram antes da gravação do programa, mas eu acho que essas coisas que eu tinha aqui para falar com vocês eram coisas muito importantes. Tem mais um assunto que eu queria abordar, mas não vou conseguir abordar hoje, que diz a respeito a uma pauta que eu comentei na semana passada sobre um veículo de comunicação de direita que não estava falando do Flávio Bolsonaro e das suas agendas. Eu vou deixar... Eu tenho uma retificação para fazer em relação à verdade, né, para ser preciso, não gosto de ser injusto com ninguém. Eu tenho uma pequena retificação a fazer, mas vou deixar para fazê-la amanhã com mais calma, lá direto do estúdio. Eu não vou esquecer, não. Produção, por favor, botem esse assunto na pauta. Eu até tinha pedido para vocês incluírem na pauta de hoje, mas acho que a gente acabou não falando por uma questão de tempo. Mas amanhã eu quero falar sim sobre isso. Tá bom? Eu não gosto de ser impreciso nas minhas palavras e ser injusto com ninguém. Por hoje está muito bom. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América.